Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre equação do segundo grau. Questão 1. Utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes das equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Letra A. X² mais 4x menos 5 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, primeiramente nós vamos determinar os coeficientes, são os valores de A, B e C. O valor de A é 1, é o número que multiplica x². O valor de B é 4, é o número que multiplica x. E o valor de C é menos 5, que é o termo independente dessa equação do segundo grau. Agora nós vamos calcular o valor de delta, que é o discriminante da equação do segundo grau. Delta é calculado da seguinte maneira. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. O valor de A, B e C nós já temos, que são os coeficientes da equação. Basta substituir esses valores nessa fórmula e determinar o valor de delta. Delta vai ser igual a B², B é 4, então vai ficar 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 5. Delta vai ser igual. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Menos 4 vezes 1, vezes menos 5. Vamos efetuar essa multiplicação. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 5 é 20 positivo, porque sinais iguais o resultado fica positivo. Delta é igual a 16 mais 20, delta é igual a 36. Agora nós vamos determinar quais são as raízes dessa equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. O valor de b é 4, o valor de delta é 36, o valor de a é 1. Vamos substituir esses valores na fórmula e determinar as raízes dessa equação. X vai ser igual a menos b, é o oposto de b. Se b é 4, menos b é menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é 36, então vai ficar a raiz quadrada de 36. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora nós vamos calcular separadamente as duas raízes dessa equação. A primeira raiz é calculada utilizando o sinal positivo dessa fórmula, então vai ficar assim. Menos 4 mais 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6. Como os sinais são diferentes, a gente subtrai, conserva o sinal do maior. 6 tira 4 é 2. 2 positivo dividido por 2 é igual a 1. Essa é a primeira raiz dessa equação. A segunda raiz é calculada utilizando o sinal de menos dessa fórmula. Vai ficar assim. Menos 4 menos 6 dividido por 2. Menos 4 menos 6, como os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Vai ficar menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Essas são as raízes dessa equação do segundo grau. E a solução vai ficar assim. Menos 5 e 1. Letra B. 2x² menos 9x mais 4 igual a zero. Primeiramente, vamos determinar os coeficientes da equação. O valor de A é 2, é o número que multiplica x². O valor de B é menos 9, é o número que multiplica x. E o valor de C é 4, é o termo independente dessa equação. Vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. O valor de B é menos 9, então vai ficar b elevado ao quadrado, menos 9 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de B, que é 4. Vamos efetuar as operações e determinar o valor de delta. Delta é igual a menos 9 elevado ao quadrado. Menos 9 vezes menos 9 é 81 positivo. Menos 4 vezes 2 vezes 4. Vamos efetuar essa multiplicação. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 4 é 32, então vai ficar 32 negativo. O valor de delta é igual a 81 menos 32, delta é igual a 49. Agora vamos determinar as raízes dessa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X vai ser igual a menos b. O b é menos 9, então nós vamos escrever o oposto de menos 9. Vai ficar assim, menos 9. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, tudo isso dividido por 2 vezes a. 2
vezes o valor de A, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Vamos efetuar as operações. X vai ser igual. O oposto de menos 9 é 9 positivo, porque menos com menos é mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Agora, vamos calcular separadamente as duas raízes dessa equação. A primeira raiz vai ser calculada com o sinal positivo da fórmula. Vai ficar 9 mais 7 dividido por 4. 9 mais 7 é 16, dividido por 4 é igual a 4. Essa é a primeira raiz dessa equação. A segunda raiz vai ser calculada utilizando o sinal negativo da fórmula. Vai ficar 9 menos 7 dividido por 4. 9 menos 7 é 2. 2 sobre 4. Aqui a gente pode simplificar essa fração dividindo tudo por 2. Vai ficar 1 meio o resultado. 1 meio é a segunda raiz dessa equação. E a solução é 1 meio e 4. Essas são as duas soluções dessa equação do segundo grau. Letra C. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Primeiramente, nós vamos determinar os coeficientes dessa equação. O valor de A é 1, que é o número que multiplica x ao quadrado. O valor de B é 8, é o número que multiplica x. E o valor de C é 16, que é o termo independente dessa equação. Agora, nós vamos determinar o valor de delta, que é o discriminante da equação do segundo grau. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Os valores de A, B e C nós já temos. Basta substituir esses valores nessa fórmula e encontrar o valor de delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado. B é 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que é 16. Delta é igual a 8 elevado ao quadrado a 64, menos 4 vezes 1 vezes 16. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16 é 64. Delta é igual a 64, menos 64, delta é igual a 0. Agora, vamos determinar as raízes dessa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. X vai ser igual a menos b. Se o b é 8, menos b é menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é 0, então vai ficar mais ou menos a raiz de 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. X vai ser igual a menos 8, mais ou menos a raiz de 0, que é 0. Tudo isso dividido por 2. Agora, vamos calcular separadamente as duas raízes dessa equação. A primeira raiz vai ser igual a menos 8 mais 0 dividido por 2. Menos 8 mais 0 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. E a segunda raiz é menos 8 menos 0 dividido por 2. Menos 8 menos 0 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. Aqui nós podemos observar que essa equação do segundo grau tem duas raízes exatamente iguais. Isso sempre vai acontecer quando o delta for igual a zero. Nós também podemos dizer que essa equação tem uma única solução, e essa solução é menos 4. Questão 2. As equações seguintes estão escritas na forma reduzida. Usando a fórmula resolutiva, determine o conjunto de solução de cada equação no conjunto dos números reais. Letra A. X ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Primeiramente, vamos determinar os coeficientes da equação. O valor de A é 1, valor de B é menos 3, valor de C é menos 28. Agora, vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. B é menos 3, então B ao quadrado é menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 28. Vamos efetuar as operações. Delta é igual. Menos 3 elevado ao quadrado é 9 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes menos 28. Esse resultado é 112 positivo, porque menos com menos é mais. E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 28 dá 112. Delta é igual a 9 mais 112, delta é igual a 121. Agora, vamos determinar as raízes da equação utilizando a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual a menos b, é o oposto de b. Se b é menos 3, vai ficar menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, que é 121, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar assim, x é igual, o oposto de menos 3 é 3 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 121, que é 11, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2.
Calculando separadamente as raízes, nós temos que a primeira raiz é calculada com sinal positivo dessa fórmula, vai ficar 3 mais 11 dividido por 2. 3 mais 11 é 14, dividido por 2 é 7. E a segunda raiz é calculada com sinal negativo dessa fórmula. 3 menos 11 dividido por 2. 3 menos 11 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. Essas são as duas raízes dessa equação. Observe que nós temos raízes diferentes. Isso sempre vai acontecer quando o valor de delta for um número positivo, quando delta for maior que zero. E a solução é menos 4 e 7. Letra B. X ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. Vamos determinar os coeficientes. A é igual a 1, B é igual a 12 e C é igual a 36. Agora vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 12 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 36. Delta é igual a 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. Menos 4 vezes 1 vezes 36. Vamos efetuar essa multiplicação. É menos 144. Delta é igual a 144 menos 144, então delta é igual a zero. Agora vamos determinar as raízes. Utilizando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. X vai ser igual a menos b. Se o b é 12, menos b é menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de zero dividido por 2 vezes o a, que é 1. X é igual a menos 12 mais ou menos zero dividido por 2. Vamos calcular separadamente as raízes. A primeira raiz é menos 12 mais 0 dividido por 2. Menos 12 mais 0 é menos 12, dividido por 2 é menos 6. E a segunda raiz é menos 12 menos 0 dividido por 2. Menos 12 menos 0 é menos 12, dividido por 2 é menos 6. Observe que nós temos duas raízes iguais. Isso sempre vai acontecer quando o valor de delta for igual a zero. Nós também podemos dizer que essa equação do segundo grau tem apenas uma solução. Nesse caso, a solução é menos 6. Letra C. 6x elevado ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Vamos determinar os coeficientes. O valor de A é 6, o valor de B é menos 1 e o valor de C é menos 1. Agora vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de C, que é menos 1. Vamos efetuar as operações e calcular o valor de delta. Delta é igual a menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, é 1 positivo. Menos 4 vezes 6 vezes menos 1. 4 vezes 6 é 24, vezes 1 é 24. Observe que os sinais são iguais e o resultado fica positivo. O delta é igual a 1 mais 24, delta é igual a 25. Vamos determinar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. X vai ser igual a menos b. Se o b é menos 1, então nós vamos escrever menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25, tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 6, então fica 2 vezes 6. X vai ser igual. O oposto de menos 1 é 1 positivo. A raiz quadrada de 25 é 5, então vai ficar 1 mais ou menos 5. Tudo isso dividido por 2 vezes 6, que é 12. Calculando separadamente as raízes, a primeira raiz é calculada com o sinal positivo da fórmula, vai ficar 1 mais 5 dividido por 12, 1 mais 5 é 6 dividido por 12. 6 sobre 12 é uma fração que pode ser simplificada. Nós podemos dividir tudo por 6, o resultado será 1 meio. E a segunda raiz é 1 menos 5 dividido por 12. 1 menos 5 é 4 negativo dividido por 12. Menos 4 sobre 12 é uma fração que nós podemos simplificar tudo por 4. O resultado será menos 1/3. Essas são as raízes dessa equação e a solução é menos 1/3 e 1 meio positivo. Letra D. 9x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, primeiramente nós vamos determinar os coeficientes A, B e C.
O valor de A é 9, é o número que multiplica x ao quadrado. O valor de B é 2, é o número que multiplica x. E o valor de C é 1, que é o termo independente dessa equação do segundo grau. Agora, nós vamos calcular o valor de delta, que é o discriminante dessa equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Se b é 2, então b ao quadrado é 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 9, vezes o valor de c, que é 1. Vamos resolver as operações e determinar o valor de delta. Delta é igual. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 9 vezes 1. Vamos efetuar essa multiplicação. Menos 4 vezes 9 é menos 36. Menos 36 vezes 1 é menos 36. Então, delta é igual a 4 menos 36. Delta é igual a menos 32. Observe que o valor de delta é um número negativo. Então, nesse caso, nós não podemos determinar as raízes dessa equação, porque elas não existem. Não existem raízes reais para essa equação do segundo grau. Por quê? Na fórmula de Bhaskara, nós vamos calcular a raiz quadrada de delta, e não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quer dizer que quando delta for um número negativo, quando delta for menor que zero, isso quer dizer que a solução dessa equação do segundo grau é um conjunto vazio. Não existe solução dentro do conjunto dos números reais para essa equação do segundo grau. Tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.